você que nos acompanha pelas redes sociais através da Rádio Mater Dei FM de Piraju e os internautas da Conecta ITV. É com muita alegria que hoje eu, Cláudia de Araújo, estou aqui para mais um programa Ponto de Conexão. E estou aqui do lado do Padre Mário Luiz Botelho, que é sempre uma grande alegria conversar um pouquinho com o Padre. Seja bem-vindo, Padre, mais uma vez. Olá, Cláudia. Olá, queridos amigos. Estou aqui para partilhar um pouquinho da minha história vocacional e desde já agradeço o convite e agradeço você, meu amigo, meu irmão, que nos acompanha neste momento. Padre Mário, para a gente começar a falar um pouquinho sobre a sua vocação, nos conte como iniciou, como é que o padre, quando que o senhor sentiu esse chamado e falar, não, é esse caminho que eu quero seguir? O chamado de Deus, Cláudia, é sempre um mistério, porque não somos nós que escolhemos, mas é Deus que nos escolhe e Ele entra na nossa história e é na nossa história que Ele nos chama. Então, como diz o profeta, O profeta Jeremias fala assim que Deus nos chama desde o ventre de nossa mãe. É um pouquinho assim que aconteceu comigo. Desde criança, eu sempre gostei muito das coisas de igreja, das coisas de Deus. Mas exatamente aos 21 anos, eu senti o chamado concretamente para a vida sacerdotal, numa missa, no domingo à noite, ouvindo a primeira leitura que dizia assim: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir por ti. E esta palavra caiu no meu coração como algo muito pessoal. Deus que dizia aquela frase bíblica ao meu coração. A sedução de Deus estava acontecendo e foi a partir deste versículo que eu comecei a discernir a minha vocação até chegar ingressando no seminário. E quantos anos de seminário que o senhor frequentou, teologia, filosofia? Eu me recordo, Cláudia, que a primeira vez que eu conversei com o padre sobre vocação foi com o Frei Estevão. E o Frei Estevão me orientou que para discernir a vocação deveria participar de encontros vocacionais. Então eu fui até a Catedral de Ourinhos, na época o padre Davi, ele estava atendendo e também era o reitor do seminário. E com o padre Davi eu pude tirar todas as minhas dúvidas, porque esse momento de discernimento é um momento de muitas dúvidas, seja para qualquer ofício ou profissão. Imaginemos então para a vocação sacerdotal. Quantas dúvidas não devem ter passado em minha mente naquela época? E o padre Davi, ele atendendo todas as minhas perguntas, deu muitas respostas, me ajudou a pensar. Então eu tive acompanhamento do padre Altair por um ano, praticamente a cada 2 meses eu participava do encontro vocacional. Então este contato no seminário diocesano São José de Ourinhos e depois também na própria comunidade paroquial, fazendo parte de grupos, sendo catequista, e tudo isso foi colaborando. Aí eu fiz 3 anos de filosofia, mas por minha conta, eu estudei na Faculdade do Norte do Paraná, em Jacarezinho. Então fiz a graduação em filosofia e quando eu ingressei no seminário, eu ingressei já com este curso, porque também é um requisito da igreja para a formação sacerdotal. E depois, estando no seminário, eu cursei 4 anos de teologia no Seminário Divino Mestre na Diocese de Jacarezinho. Então, contando tudo, Cláudia, 1 ano de acompanhamento, 3 de filosofia e mais 4 de teologia, totalizando 5 anos morando no seminário. Certo. E agora, em dezembro,
completou-se 5 anos de sacerdócio. Nesses 5 anos, padre, alguma vez o senhor assim passou pela sua cabeça de desistir de tudo? Essa não é a minha vocação? Sim, como todas as fases da nossa vida, todos nós passamos por momentos de crises. Na vida sacerdotal não é diferente, Cláudia. Nós também passamos por certos momentos de crise. Talvez não porque nós não estamos no caminho certo, mas porque as crises nos favorecem para que nós amadureçamos, tanto como gente, como ser humano e também como cristão. Então já aconteceu sim, mas automaticamente, num momento ou outro de crise, estando em oração, Deus vai nos confortando, nos ajudando, nos iluminando, para que a gente de fato tenha a escolha certa. Então, o nosso sim, Cláudia, como padres, é um sim diário. Não é porque nós somos ordenados que nós somos obrigados ao exercício do ministério, não. Diariamente, Jesus nos chama para algo específico, como sacerdotes. Então, o nosso sim é um sim diário. E o interessante é que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Sempre nós nos surpreendemos com as coisas de Deus, seja através das pessoas, seja através da meditação da palavra de Deus, seja próprio dos ofícios de um sacerdote, como a ministração dos sacramentos. Sim. Padre Mário, o senhor teve assim, o privilégio, nós termos assim, uma diocese que antes não tínhamos, né? E inclusive 25 anos de diocese, e o senhor teve esse privilégio de ser ordenado na diocese, né? Então como que funciona isso na sua cabeça? Eu penso que nós agora, vivenciando com toda a nossa igreja particular os 25 anos de diocese, é uma graça de Deus, porque há 25 anos nós temos um pastor, no caso, o nosso primeiro bispo, Dom Salvador Paruso, foi o bispo que me crismou, depois foi o bispo que me recebeu no seminário, o bispo que me ordenou diácono, e o bispo que me ordenou padre e me designou para o início do ministério. E agora temos a presença de Dom Eduardo, que dá sequência a este trabalho pastoral e também episcopal. É uma graça de Deus porque, sendo diocese, nós temos o seminário diocesano, que é um fruto maravilhoso de todo o povo de Deus, do clero e do próprio bispo Dom Salvador. E eu, assim como outros 13 padres, nós fomos formados neste seminário diocesano. Automaticamente, somos desta diocese, filhos desta terra, e agora estamos trabalhando pelo nosso povo. Isso nos recorda aquele trecho bíblico de Hebreus, onde fala assim: que o sacerdote é tirado do povo, preparado, consagrado e devolvido ao povo, para assim estar sendo intermediário entre o povo e Deus, entre Deus e o povo. Então eu me considero como um filho da terra, um filho deste local, desta igreja particular, que agora se coloca a serviço do próprio povo. Sim, é um privilégio, não é, padre? Com certeza. E os jovens, Papa Francisco pede tanto para que façamos nossas preces, para que surjam novos sacerdotes. O que o senhor diria para aquele jovem que sente esse chamado, mas fica naquela indecisão e acha que não é aquilo? Qual a mensagem que o senhor deixa para esses jovens? Eu acredito que dúvidas para uma decisão são sempre fundamentais.
são as dúvidas que nos levam a uma reflexão, e as respostas são a nossa certeza. Cada resposta nos dá a certeza. Eu me recordo que quando estava nesta fase, eu li um texto que dizia: Deus não nos dá resposta por fax, Ele nos dá pistas para que nós encontremos a resposta dentro de nós mesmos. O que seria ser padre? Ser padre é estar a serviço de Deus e do povo. Então, você jovem, que talvez pensa ou já pensou nesta possibilidade, coragem. Se Cristo te chama, Ele não tirará nada, Ele nos dará tudo, e de fato Ele nos dá. Bento XVI nos fala isso. Cristo não nos tira nada, Ele nos dá tudo. Mas as dúvidas são importantes, fundamentais, e a resposta é sempre nossa. Deus nos chama, aguarda a nossa resposta, e a nossa resposta deve ser uma resposta livre de amor a Deus e à sua Santa Igreja. Padre, como o senhor já comentou, que na vida de todos, principalmente na vida de um sacerdote, não é só maravilhas, temos muitas dificuldades também. O senhor se apega a quê? Alguma frase, alguma passagem da Bíblia, que quando o senhor sente assim muito fraco, para que o senhor consiga continuar essa caminhada? Sim, na realidade, Cláudia, eu tenho como inspiração o meu lema de ordenação, que diz: Deus caritas est. Esta pequena frase, traduzida do latim, significa Deus é amor. E esta frase, este versículo bíblico, é a primeira encíclica de Bento XVI. Justamente no período em que eu estava buscando as respostas, o Papa Emérito Bento XVI escreveu essa encíclica. E eu guardei este título como um lema de vida: Deus é amor. Então, a partir do momento em que nós entendemos que Deus é amor, tudo que nós fazemos devem ser gestos de amor. E é a partir disso, deste amor, que podemos então nos colocar a serviço. Porque o serviço sacerdotal é um serviço gratuito. Fazemos parte do sacerdócio de Cristo, que é levar as pessoas ao encontro com Deus. Então, nada melhor do que renovar o sim diário através do amor a Deus. Então, eu penso muito nesta frase, Deus é amor, e também penso muito nas respostas que Jesus deu aos próprios apóstolos, como aquele trecho em que Pedro pergunta para Jesus: olha, nós deixamos tudo, o que nós ganharemos depois que tudo isso passar? Nós teremos alguma recompensa? E aí Jesus responde justamente isso para ele, né? Vocês terão um lugar no reino dos céus, né? Todo aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Então, todas estas nossas interrogações podem ser respondidas pelo próprio Jesus, né? Que pede a nossa ajuda, que conta com a nossa ajuda, nos inspira, nos dá forças, mas sempre nos ampara. Então a gente vai buscando diariamente a resposta para o nosso dia, Cláudia, a partir da certeza que Deus é amor. Vamos nos alimentando com a palavra de Deus, e é ela que vai nos impulsionando, para a gente não desistir, né? Com certeza. Uma bonita história, esse chamado, a sua vocação. E eu te desejo, do fundo do meu coração, que você continue nessa caminhada, essa trajetória, essa missão, uma missão muito linda. E venha os 10 anos, 20, 25, 50 anos do Padre Mário.
Então, parabéns por esses 5 anos, que 5 anos é pouco, mas por outro lado também é muito tempo, não é? Então, exatamente, que o senhor continue transmitindo para as pessoas toda essa fé, essa verdade que o senhor tem, essa oração, muita oração. Eu sei que te conheço, tenho esse privilégio de te conhecer desde pequeno e sei que desde pequenininho é a sua ligação com as coisas de Deus. Então, uma história muito bonita e parabéns, fico muito feliz por também fazer parte um pouquinho dessa história. Obrigado, Cláudia, obrigado a todos aqueles que estão acompanhando esta forma de evangelizar pelas redes sociais, Conecta Aí, também a Rádio Mater Dei, toda a equipe. E eu agradeço por esta oportunidade, porque juntamente comigo, Cláudia, como você bem lembrou, outros padres da nossa diocese também estão comemorando aniversário sacerdotal como fruto da nossa própria diocese, né? Então tem vários padres que estão comemorando neste dia 30 de dezembro e ao mesmo tempo nós, renovando o nosso sim a Deus, também renovamos o nosso convite aos jovens que desejam se entregar por uma causa. A nossa causa é a causa do Evangelho, é a causa de Jesus, o Filho de Deus, o Filho de Maria. Por Ele, para Ele e com Ele todas as coisas. Então, que Deus abençoe você, Cláudia, por se colocar à disposição. A todos aqueles que nos acompanham, que Deus os abençoe e envie muitos operários para a messe do Reino. Amém. Muito obrigada, Padre. E os internautas que nos acompanham pelas redes sociais, até a próxima semana com mais um ponto de conexão. Forte abraço e até lá! Gabinetes para banheiro e cozinha, alumínio inox Vilela. Mole, sem preocupação de estofar, esfarelar, enferrujar e apodrecer. Lave. Elimine vírus, fungos, bactérias, mofo, bolor e mau cheiro. Gavetas e prateleira de inox. Organiza, protege os seus produtos e objetos de higiene e beleza. Porta de correr. Abre e fecha suave, sem bater, sem atrapalhar. Água, cozinha, banheiro. Gabinete alumínio inox. A combinação perfeita com a cor do seu bom gosto. Conheça os nossos produtos. Rua Davi Arruda Sobrinho, número 200. Nosso Teto, Piraju, São Paulo. Contatos 014 99798 5706 com Vilela, 99637 1570 com Lucas, 3351 4592 em Aliceia Modas. Alumínio Vilela, Inoxlar Móveis, higiene, saúde e durabilidade. Quando você fala, alguém ouve. Presta atenção. Com propaganda também é assim.
Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Não abre mão de andar bem vestido, compra na Lu Modas. Lá você encontra moda feminina, masculina e uma coleção completa de plus size, lindos vestidos para festa e vestidos curtos. E ainda, incríveis acessórios como bolsas, brincos e cintos. Você pode parcelar as compras em até 6 vezes sem juros nos cartões Visa, Mastercard e Elo. Avenida Dr. Domingos Teodoro Galo, 527 em Piraju. Telefone 3351-4655. Lu Modas. Modas Infantil. Está com a coleção completa, outono e inverno já disponível na loja. Trabalhamos com confecções infantil, recém-nascido até a linha Teen, que vai até os tamanhos 18. Lu Modas Infantil também trabalha com a linha de acessórios infantil, sapatinhos, lindas bolsas para bebê, tiaras e muito mais. Não deixe de conferir. Lu Modas Infantil, Avenida Doutor Domingos Teodoro Galo, número 527 Centro, fones 3351 4737 ou 998 69 38 37. WhatsApp. E nesta quarentena estamos trabalhando interno no sistema delivery. Lu Modas Infantil.